Bom, pessoal, o nosso estudo hoje é de formação de palavras. Este é o primeiro encontro sobre esse item, este tópico, este assunto, que está dentro da morfologia. Morfologia vem de morfé, grego, que é forma, e logia, estudo. Então, quando você está na formação de palavras, você está estudando a forma das palavras. Então, no nosso caso aqui, como elas se constituem, como é que elas apareceram dentro do léxico, que é o vocabulário de uma língua, tá? Primeira ideia é que a gente tenha em mente, numa visão panorâmica, que a formação de palavras fundamentalmente se divide em dois grandes grupos. A derivação, que corresponde a 5 casos específicos, e a composição, que são 2 casos em específico. Então, primeira noção, a noção panorâmica. 2 grupos que se dividem depois em 7 casos. A derivação e a composição. Imagina a palavra escola. Depois, pré-escola. Depois, escolar. Escolaridade. Ainda, escola de samba e também mestre-escola. Não há como deixar de perceber, não há como não perceber a base escola orientando a formação de todas essas palavras, não é isso? Então, a partir daquele escola, a língua, os usuários da língua vão criando outras palavras num processo que é inteligente e econômico, porque as pessoas se valem daquela base escola e vão fazendo aparecer outras palavras que têm a ver, do ponto de vista semântico, com aquele referente inicial, escola. O nome básico de todo o conjunto de palavras que tem a mesma base é palavra cognata. O que são as palavras cognatas? Lembrando que esse nata aqui, é aquele nata que está em renata, renato, renascida, renascido. Esse co é um prefixo que indica junto de. Então, nascidas juntas. Literalmente é isso. Significa palavras de uma mesma família, né? Escola, pré-escola, escolar, porque apresentam a mesma base. Você vai ver que as formações seguiram caminhos diferentes, mas todas estão ligadas a ao mesmo DNA, que é esse DNA de escola, tá bom? Então, peguemos essas 3 aqui, Pré-escola, escolar, escolaridade. Quando você tem pré-escola, escolar, escolaridade, fica muito claro que a base ali era escola, né? E aí também fica claro que para criar uma palavra nova, o procedimento foi esse, Ou você acrescentou alguma coisinha aqui antes, ou acrescentou depois. Este tracinho, que não é uma palavra propriamente, com autonomia, embora algumas já queiram funcionar como tal. Pré é um prefixo, ar é um sufixo, a gente coloca depois. O pré a gente coloca antes, o dade a gente coloca depois. Quando você tem palavras que são formadas pelo acréscimo desses elementos antes ou depois delas, da base, você tem uma base só apenas como referência, você tem a chamada derivação. E a derivação é um caso em que você acrescenta os morfemas. Morfema é o nome geral destas porções portadoras de sentido. Então, quando você coloca aqui um pré, você colocou um morfema que é um afixo. O que é um afixo? O que você fixou, neste caso aqui, antes da base. O que é este afixo aqui? O que você fixou depois da base. Tanto escola como ar são 2 morfemas. Este aqui é a base, este é o afixo que veio depois. O nome mais específico, particularizado deste afixo é sufixo. Toda vez que você cria uma palavra na língua por meio de afixos, colocando algo antes ou depois, o que você fez foi uma derivação. Derivar significa criar palavras usando apenas uma base. A base era só escola. E aí você acrescenta prefixo ou sufixo. A palavra derivação já é um caso de derivação, porque afinal de contas, derivação vem da palavra derivar. Então eu tinha derivar, coloquei o são, agora eu tenho derivação, num caso típico de derivação. Agora imagine que eu tivesse escola de samba, mestre-escola. Diferentemente dos casos de derivação, observe que agora eu tenho aqui mais de uma base,
mais de um radical na composição do vocábulo, que é o vocábulo escola de samba, mais de um radical, de uma base para compor mestre-escola. Quando eu junto palavras, bases que já existem na língua, já tem autonomia própria na língua, eu não estou fazendo uma derivação, porque afinal de contas, de samba e mestre não são prefixos e nem sufixos. De samba não é sufixo e mestre não é prefixo. Quando eu tenho a junção de palavras que já existem na língua, eu fiz uma composição. Então, o ato de compor palavra significa juntar o que já existe, sem lançar mão de prefixo e sufixo. É um conjunto muito grande de palavras formadas por composição, né? Então, nome de brinquedo, nome de planta, nome de comida. É muito comum que a gente tenha esse tipo de criação por meio da composição. Ó, roda gigante, montanha-russa, catavento, passatempo, perna longa, olho de sogra, trem fantasma, ferro velho. Você vai juntando palavras que já existem e aí você cria uma nova palavra, um novo vocábulo na língua. Então vejamos assim como é que se dá, né, a estrutura de uma palavra de uma maneira mais detida, microscópica. Quando você tem uma palavra como gatinhas, eu não vou me preocupar em separar as sílabas, porque a separação silábica não diz nada. Toda vez que você separa a sílaba não tem valor semântico. Mas gatinhas permite uma outra separação que não seja a separação de sílaba, e seja assim, ó. Ga, in, a e s. São 4 porções, cada uma delas portadora de sentido. Veja, esse gat tem a base, o radical, que eu encontro em gato, gatuno, gata, né? Gataiada, gatil. A palavra gat, a base gat, nos remete ao referente gato no mundo. In é um sufixo que eu coloquei depois da base. In indica aquilo que é pequeno, indica pequenez, valor diminutivo, pelo menos nesse contexto. O A indica feminino, gênero. E o S, como você bem percebe, é indicador de número, plural. Então eu tenho 4 porções que não correspondem necessariamente, porque às vezes pode acontecer, mas não correspondem necessariamente à sílaba. 4 porções portadoras de valor, de sentido, são os morfemas. Morfema é todo segmento que você consegue extrair de uma palavra e que seja indicador de algum sentido. Então veja lá, morfemas. Unidades mórficas, unidade de forma básica, portadoras de sentido. Beleza? O morfema fundamental é a base, é o radical. Então quando você tem cabeleira, você percebe que cabelo está em cabelo, cabeludo, né, cabelão e assim por diante. Então cabelo é a base da palavra cabeleira. E o eira seria o sufixo. Você tem embrulhada, você tem embrulho, que você encontra em embrulho, em embrulhão. Esse ada é o sufixo, porque a base é embrulho. Os afixos eu vou dividir em 2. Embora haja mais afixos, os 2 principais. O prefixo, que a gente sabe vem antes da base. Então eu tenho a palavra correr, que é o verbo, e aí eu tenho concorrer. O prefixo com criou uma palavra nova. Eu tenho destro, eu coloco ambi, que significa 2, criei uma palavra nova. Lembrando, afixo é o nome genérico. Quando eu especifico para prefixo, é porque este afixo veio antes da base. Aí eu tenho o sufixo, que está especificando um afixo que vem depois da base. Então veja, formar, formação. Coloco o são, sufixo, criei uma palavra nova. Solidário, solidariedade. Coloquei o sufixo dade, criei uma palavra nova na língua. Todos os afixos, quando aparecem na palavra, junto da base, criam um vocábulo novo na língua. Para finalizar, nós temos as desinências. E as desinências eu posso dividir em 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo muito extenso das desinências verbais. Então, quando você tem passaste, passamos, passasse, você não tem 3 palavras novas na língua. São 3 variações, 3 flexões de uma palavra, essa sim que é a palavra existente, passar. Você não vai encontrar no dicionário passaste, não vai encontrar no dicionário passamos, muito menos passasse. Por quê?
porque a palavra é passar. Tá, mas e o que significa tudo isso então? Passaste, passamos, passasse? Uma mera variação, uma mera flexão da palavra que existe de fato. Então, quando você tem as terminações verbais, você não tem sufixo, como você tem aqui em formação, em solidariedade. Você tem meramente uma marquinha do verbo indicando a conjugação, o tempo, a pessoa. E a mesma coisa quando você tem plural e feminino. Gatos só indica o plural, o número. Gata só indica o gênero, o feminino. As desinências de nome, as desinências nominais, são essas duas apenas, tá? Outros tipos de morfemas, que são menos recorrentes nas provas, o tema, que é a junção da base mais uma vogal temática, A, E ou O. Você tem a vogal temática, que é justamente o indicador, por exemplo, se o verbo é da primeira, da segunda ou da terceira conjugação, se o termo é um termo masculino ou feminino, e você tem a vogal ou consoante de ligação que aparecem assim em algumas palavras sem que tenham propriamente um valor específico, funcionando apenas como elo, porque você não consegue deixar de usar aquilo, senão você teria uma palavra inexistente na língua. Esses são conectores, são morfemas menos relevantes para a gente, e aí a gente pensa então na questão dos afixos. Os afixos, quando aparecem, criam palavras na língua. Isso é preciso guardar. Colocou prefixo, colocou sufixo, criou palavra na língua. A palavra era digno, aí você cria indigno. A palavra é conceito, e aí você coloca o prefixo e cria preconceito. A palavra existente era ver, aí você cria rever, ver de novo. A palavra era normal, e aí você cria anormal, o que não é normal. Criei palavra nova usando o prefixo. A palavra era leal, e aí você cria lealdade. A palavra era tolerar, e você cria tolerância. A palavra era suspender, e você cria suspensão. Tá bom? Aí você usou sufixo. As desinências não formam palavras novas, portanto. Veja, passarei é um indicador meramente de futuro na terminação rei. Passarás indica o futuro da segunda pessoa. Passará indica o futuro da terceira pessoa do singular. Passaremos indica o futuro da primeira pessoa do plural. Passareis o futuro da segunda pessoa do plural e passarão o futuro da terceira pessoa do plural. É lógico que nós não temos aqui 6 palavras novas. O que nós temos aqui simplesmente são 6 variações da palavra passar. Tá claro? Então, para finalizar um resumão daquilo que a gente viu ao longo desse primeiro encontro, apenas para que a gente possa situar o nosso estudo. O radical, a base, é o elemento fundamental. Eu posso acrescentar esse radical ou base, o prefixo ou o sufixo. E aí eu crio uma palavra nova. Quando eu faço isso, eu estou derivando palavras, tá? É muito comum, muito natural, que eu coloque uma desinência junto às palavras para indicar feminino, para indicar plural, para indicar a conjugação verbal. Então, estes 4 elementos iniciais, estes morfemas, são os morfemas fundamentais e principais. Eventualmente, nas palavras, aparecem o tema, a vogal temática, a vogal consoante de ligação. Olha, no próximo encontro a gente vai dar atenção, aí sim, propriamente aos processos de formação, os 5 casos de derivação e os 2 casos de composição, tá bom? Espero que você esteja bem. Valeu!